Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. No cenário, hoje, Ávila, ambientes pensados, mas hoje estamos em Santos. E a nossa convidada, a arquiteta Marcela Mello. Obrigada, Cláudio. Marcela, que prazer. Obrigada, Finalmente nos encontramos. É verdade. Mas a nossa intenção hoje aqui é trazer um pouquinho da sua trajetória, contar um pouquinho quem é a Marcela Mello, do seu escritório, a maneira como você trabalha os projetos, o contato com os clientes, né? Esse é um pouquinho do princípio dessa nossa conversa. Como é que começa esse seu contato com a arquitetura? Meu contato com a arquitetura foi totalmente meu, né? Não tive nenhuma influência familiar, nem de nenhum amigo, nem de nenhuma pessoa, na verdade, né? Eu comecei através de assistir filmes, ir em peças de teatro, tinha muita vontade de entender como que faziam aqueles cenários e trocava tão rápido e várias pessoas tinham suas casas, né? E de repente elas estavam numa loja ou num consultório, eu falava, meu Deus, como que é isso? Elas vão nesses lugares, elas montam isso, né? E aí eu me interessei muito por essa parte de cenografia e eu tive muita vontade de trabalhar com isso. E aí foi assim que eu busquei a arquitetura, que a arquitetura apareceu na minha vida, né? Que a faculdade apareceu na minha vida. Mas não venho de nenhuma família de arquitetos, né? Meu pai é economista, minha mãe é pedagoga, então meu irmão também não trabalha com isso, ninguém, avós, ninguém. E aí eu comecei a faculdade pensando que ia seguir essa carreira que eu nunca mais me interessei. É muito engraçado, nunca tive vontade, dentro da faculdade que eu conheci outros campos, né, da profissão e comecei a me apaixonar por outras situações. A cenografia, assim, foi como se tivesse sido deletada da minha mente. Então eu nunca participei de nada parecido, nem em estágio, nem em trabalhos, nada. E aí eu comecei realmente a gostar da parte de arquitetura que eu não conhecia, né? Que eu fui conhecer na faculdade. Então, assim, a arquitetura, na verdade, ela me conquistou no dia a dia ali do curso mesmo. Olha que não tinha aquela coisa, né? E tem uma situação muito engraçada que eu comecei a faculdade em São Paulo, mas eu terminei na Unisantos, né? Porque eu nunca quis morar em São Paulo e aí eu subi e descia todos os dias. Então, quando chegou no final do curso, eu estava exausta e aí eu falei, eu vou transferir. E quando eu era pequena, eu passava de carro em frente ao Unisantos, eu não sei se aquele ar da arquitetura chamava minha atenção, não sei. Eu falava pra minha mãe e pro meu pai, eu vou fazer faculdade aqui. Mas eu nem sabia que ali era uma faculdade de arquitetura e que, de fato, eu ia gostar dessa parte de cenografia, era uma coisa muito engraçada, né? Então, às vezes as pessoas comentam isso, falam essa coisa de, ai, nossa, quando eu era pequena eu sonhava em ser isso e fui, né? Eu falava de um local que eu nem sabia o que era, mas eu falava que eu ia estudar ali. Não sei porquê, acho que chamava atenção o prédio, quer dizer, talvez tudo já fizesse sentido naquela época, mas eu não sabia, né? Não sabia linkar isso, porque como não tinha uma referência de ninguém, eu olhava o prédio, ou aquele prédio me chamava atenção, né? Ali a letra me chamava atenção e eu falava que eu ia estudar ali. E assim foi, eu comecei em São Paulo e no fim eu me formei exatamente ali, né? Então é uma história até engraçada. A famosa assim. FAUS, né? Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, né? Hoje em dia a casa ganha um significado enorme, as pessoas gostam de olhar a sua casa com muito carinho. É verdade. Você estava me contando que a sua primeira conversa com o cliente é uma conversa muito profunda. Muito demorada, muito demorada. Na minha primeira reunião eu pergunto tudo pro cliente, qual a profissão dele, o que ele gosta de fazer nos finais de semana, se ele recebe muito, pouco, família, amigos, a idade dos filhos, enfim, os lugares que ele gosta de viajar, se ele prefere frio ou quente, inverno ou verão, isso tudo faz diferença na escolha dos materiais, dos tecidos, das cores, né? Então, de tudo, assim. E aí eu faço muitas perguntas realmente, porque depois eu economizo o tempo dele e a chance de acertar logo de cara é muito maior, né? Então, eu acho que faz todo sentido, né? A gente acaba, como arquiteto, eu falo que é uma profissão que dificilmente você lida com o cliente só profissionalmente, né? Sim. Hoje em dia, a maioria dos meus clientes são meus amigos, porque a gente realmente entra na vida das pessoas, né? E entra na intimidade das pessoas. Sim. Então, assim, muitas coisas, às vezes, os clientes me contam que eu tenho certeza que os familiares deles nem imaginam, né? Mas eu tenho que ficar sabendo, porque eu vou projetar um lugar onde eles vão ficar a maior parte do tempo, ou se não a maior parte do tempo, né? Porque hoje em dia também as pessoas trabalham muito, mas que
é o lugar assim que eles têm que mais gostar de ficar, né? O lugar que tem que trazer aconchego, que tem que trazer, ser um refúgio mesmo, né? Trazer aquela segurança e ser um lugar que eles passem o dia inteiro pensando, não vejo a hora de chegar em casa, né? Então isso é muito legal. E para isso, a gente tem que saber o máximo de informações possíveis, pessoais, né? E particulares de quem vai estar ali, né? Hoje a gente está gravando aqui na Ávila, Ambientes Pensados. Acho interessante a maneira como eles pensam, ambientes pensados, pensar ambiente, que vai muito de encontro, a essa, que eu estava falando. Né, essa maneira de lidar com os espaços, não é? Hoje a gente tem um leque imenso de possibilidades, cores, maneiras, e aí as apostas do ano vão mudando, trazendo novos conceitos. Com essa infinidade, a gente consegue criar os ambientes para todas as situações, né? Aqui tem interessante que nesse meu cenário aqui atrás, a gente tem esses painéis usinados, não é? Que lembram, que trazem esse conceito mais clássico, mas eu achei a parte mais interessante é que você atualiza, né? Porque aqui tem um acabamento metálico. Né? E aí você fala, que tirada inteligente, porque você pode brincar um pouco com a maneira, com esse desenho deixar ele mais moderno, né? Deixar mais moderno. Normalmente isso agrada muito os clientes, porque traz muito aconchego, né? E aí o que você falou, traz esse desenho, né, gostoso de ver, né? Uma coisa mais clássica, mais detalhada, mais trabalhada e pensada, né? Que você pensa, poxa, a pessoa pensou, né? Porque ela teve que deixar simétrico, ela teve que compor com outras coisas dentro do ambiente. Então, fica pensado e aí, ao mesmo tempo, você pode colocar um acabamento metalizado ou uma cor mais viva, né? Isso poderia estar verde, poderia estar azul, poderia estar, enfim, laranja, né? E aí, eu brinco que dentro, hoje, da arquitetura, né? Principalmente da arquitetura de interiores, o céu é o limite, né? Porque dificilmente tudo, né? Você sai uma casa igual a outra, né? Porque a gente tem muitas opções, né? Eu percebi que as cozinhas que eram sempre muito pálidas, né? Pálidas eu quero dizer, quase sempre o branquinho, né? O beijinho, o cinzinha, ganham cores, né? Acho que a gente está precisando um pouco desse estímulo. A cor parece que de alguma maneira ou te acalma, ou excita, ou brinca com esses elementos, dependendo um pouquinho, naturalmente, quando esse estudo que você faz aprofunda, naturalmente, você me disse que até o tipo de restaurante que a pessoa gosta de frequentar, naturalmente vai te dar alguns lugares que ela gosta mais. Né? Então, tem gente que gosta de lugares mais fechados, mais escuros, outras pessoas detestam restaurantes fechados, gostam de sentar ao ar livre. Então, assim, isso tudo influencia na hora realmente de pensar no projeto, de buscar cada vez mais a identidade do cliente e trazer mesmo essa personalização do espaço. Então, fazer com que ele não entre em outro apartamento e fale, nossa, isso aqui é igual a minha casa, isso aqui é igual ao meu escritório. Isso raramente vai acontecer, né? Porque a gente busca realmente personalizar o máximo do projeto. A gente gosta de ser único, né? Todo mundo, né? Não é? Olhar a sua casa e falar assim, é a casa da Marcela. É verdade. Tem a assinatura. Eu sempre penso o seguinte, o profissional, naturalmente, tem a sua assinatura, mas essa leitura que o profissional faz da família, do cliente, traz um desenho muito especial, né? Com a personalidade, né, dessa família, desse cliente. Tem que abrir a porta e falar, cheguei na minha casa. Então isso daí faz todo sentido e eu acho que cada projeto realmente tem que ser único. Esse é o meu lugar de ser feliz. É verdade, assim, né? É verdade. Alguns perguntam, né, o que está em alta? Está em alta a sua felicidade, o que você gosta. Exatamente. Essa pergunta vem muito também. O que te deixa... mas isso aqui tá usando? Aí eu falo, gente, é a mesma coisa, eu acho que nas nossas roupas, né? Verdade. De repente pode estar usando um tipo de tecido e você pode detestar, e você não vai usar aquilo porque tá usando. Não faz sentido para você, não remete à sua identidade, né? A linguagem que você quer passar para as pessoas. Então, assim, é a sua casa, o local que você vai trabalhar, né? Então, isso tem que realmente estar muito conversado. Eu sempre respondo, eu falo, não existe o que está usando, né? O que está usando é o que você vai gostar.
O que faz sentido é felicidade. Exatamente, exatamente. Marcela, adorei, um prazer. Obrigada, conversar contigo, compartilhar com o nosso público um pouquinho da sua visão. A gente sabe que se fosse passar essa visão inteira levaria 4, 5 horas. Esse papo ia longe, mas que bom que a gente pôde compartilhar um pouquinho com o nosso público. Obrigada. Da sua maneira de pensar sobre esse universo arquideco. Que é minha, né? Lógico, cada um vai ter sua linha, né, de trabalho, de raciocínio. E é isso que torna a nossa profissão tão interessante, né? Perfeito.